Bienvenidos al podcast Psicomarins, donde hablaremos sobre la salud mental, crecimiento emocional, psicología, autoayuda, superación, sentimientos y autoestima. Aquí encontrarás una variedad de temas relacionados con el bienestar emocional y el desarrollo personal, con el objetivo de brindarte herramientas y recursos que te ayuden a crecer y mejorar en diferentes áreas de tu vida. Bem-vindo ao podcast Psicomarins. E hoje a gente vai conversar sobre o trauma como catalisador do crescimento, com uma perspectiva mais filosófica. Porque a gente sabe que o trauma é uma essência e uma experiência profundamente dolorosa e perturbadora, que pode deixar marcas duradouras na mente e no corpo. Apesar da natureza desafiadora do trauma, a filosofia oferece diversas perspectivas que podem lançar luz sobre o potencial de crescimento que ele pode, paradoxicamente, oferecer. Mas a desconstrução desse eu. O trauma pode ser visto como um terremoto interno que abala as estruturas fundamentais da nossa identidade. Através da dor e do sofrimento, somos confrontados com a fragilidade da nossa existência e com a necessidade de reexaminar nossas crenças e valores. Essa desconstrução do eu pode ser dolorosa, mas também abre espaço para a construção de uma nova identidade mais autêntica e resiliente. Diante do trauma surge a necessidade de buscar significado para o sofrimento vivido. Essa busca pode nos levar a questionar nossas crenças sobre o mundo, sobre a justiça e até mesmo sobre o papel que desempenhamos nessa vida. Então seria como que a filosofia, com suas diversas correntes de pensamento, ela nos oferece ferramentas para essa busca, guiando-nos na reflexão sobre valores como a compaixão e a justiça. Ao vivenciar o trauma, podemos desenvolver uma profunda empatia por aqueles que também sofreram. Essa empatia nos conecta com a dor humana em um nível universal, nos tornando mais compassivos e tolerantes com as indiferenças. Além disso, a experiência do trauma pode nos levar a buscar formar de ajuda outras pessoas que passam por situações semelhantes. E qual seria o fortalecimento dessa resiliência? Porque quando a gente supera o trauma, com a superação desse trauma, existe uma força interior e resiliente, que através da filosofia podemos encontrar essa ferramenta que nos ajuda a cultivar esse tipo de qualidade, que seria como que praticar a gratidão, a autocompaixão e a busca por um propósito na vida. E quando desenvolvemos essa resiliência, nos tornamos mais aptos a lidar com os desafios da vida e a construir uma vida mais plena e significativa. Quando eu transformo o meu trauma, que é aquela parte de sofrimento, como uma oportunidade de transformação pessoal, através dessa reflexão, eu posso aprender através do meu sofrimento e ter uma sabedoria e compreensão e ser mais autêntico e significativo. É como diz o filósofo Friedrich Nietzsche, por exemplo. Nietzsche dizia que defendia a ideia de que aquilo que não nos mata nos torna mais fortes. Quem nunca escutou? E nessa busca da verdade, o trauma ele pode nos levar a questionar a verdade que nos foi apresentada e a buscar uma nova compreensão da realidade. A filosofia, com seus compromissos com a busca pela verdade, nos oferece ferramentas para essa jornada, incentivando o questionamento crítico e a construção de um pensamento mais autônomo.
Porque quando eu começo a buscar um sentido mais profundo para a vida e quando eu começo a me conectar com essa espiritualidade e eu tenho diversas perspectivas sobre a natureza, da realidade da minha consciência, eu posso me auxiliar nessa busca. E assim eu me guio na descoberta de um significado transcendental para uma vida melhor. Então o trauma ele me ajuda a identificar e é como que se eu tivesse um resultado de injustiças sociais, como a violência, a discriminação ou negligência. Ao vivenciar o trauma, eu posso sentir motivado a lutar por um mundo mais justo e a filosofia, com seu compromisso com a justiça social, nos oferece ferramentas para essa luta, incentivando o engajamento social e a defesa dos direitos humanos. Apesar da dor, do sofrimento, o trauma também ele pode levar a apreciar ainda mais a beleza e a fragilidade da vida, ao nos confrontarmos com a nossa própria mortalidade. E a gente vai entendendo, né? Somos assim, temos essa intensidade em celebrar em pequenas alegrias no nosso dia a dia. Quando a gente começa a entender que, através da intensidade do trauma, que qual seria? Eu começo a pensar, o trauma me foi produzindo certos tipos de sequelas na minha vida, mas também o trauma me foi produzindo aprendizagem e crescimento. Porque ele foi como um catalisador de crescimento, não apenas individual na minha vida, mas também coletivo. Porque ele me ajudou a compartilhar as minhas experiências e buscar soluções em conjunto, através de uma sociedade mais compassiva. E quando a gente, nessa visão filosófica e resiliente, a gente tem aquele compromisso e diálogo em busca de um conhecimento para auxiliar nesse processo de transformação àquelas pessoas que estão sofrendo através do trauma. Porque muitas vezes a gente vê o trauma como que se fosse um inimigo, como que se ele fosse cruel, como que se, eu nunca vou conseguir ser feliz de verdade, porque eu levo as marcas de um trauma por toda a minha vida, sem entender que você ainda não compreendeu, você não colocou como experiência todo esse trauma. Você se colocou no papel de vítima. Robson, mas foi porque você não viveu o que eu vivi, você não passou o que eu passei. Gente, cada um é um mundo nessa vida. E por isso você tem que entender que faz do teu trauma uma experiência pessoal de vida para também crescer através dele. Foi um prazer te acompanhar e sou Robson Marinho, dizendo que vocês podem encontrar todos os meus livros em Amazon e também em todas as redes sociais. Ha sido um prazer.